Vamos falar de tempo e temperatura, mas vamos falar também do corpo humano. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de nova onda de calor, com previsão de temperaturas 5 graus Celsius acima da média. O aviso vale, pelo menos, por 5 dias. A onda de calor vai afetar, sobretudo, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Entre as cidades afetadas, listadas pelo IMET, estão Itapetininga, aqui no estado de São Paulo, a Zona da Mata, em Minas Gerais, Araraquara e, adivinha, Ribeirão Preto, né? Como cuidar da saúde em dias tão quentes, né? A hidratação basta. Qual é o papel da alimentação nesse processo? Crianças pequenas e idosos são os mais afetados, sem dúvida nenhuma. Eu estou recebendo o médico funcional e esportivo Lucas Almeida e vai explicar sobre esses principais cuidados. Ô Lucas, como é que a gente começa uma entrevista para falar de calor que está afetando o ser humano dessa forma? Prazer tê-lo conosco aqui, Lucas. Obrigado. O prazer é nosso, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Fernando, nós estamos vivenciando uma época de ondas de calor, como todo início de ano, né? Cada vez mais de forma agressiva, com um agravamento aí do fenômeno El Niño, afetando principalmente as regiões sul e sudeste do país, né? E médias de temperaturas 5 graus Celsius, máximas de temperaturas 5 graus Celsius acima da média, acabam por prejudicar a nossa saúde, a nossa sobrevivência, a nossa qualidade de vida. Principalmente o Ribeirão Preto, que já tem um clima tropical, né? Já conhecidamente como a região de clima bastante quente, de tempo bastante quente. Né? Então a gente tem que buscar remediar isso, né? Refúgio, sombra, hidratação, alimentos leves, né? Já é uma situação que coloca o organismo sob um estresse. Então a gente não deve submetê-lo a estresse maior ainda, com o consumo de alimentos gordurosos, pesados, buscando alimentos que sejam leves e nutritivos. O que você chama de leves e nutritivos? Por exemplo, frutas. Frutas? São ricas em vitaminas, minerais, fibras. Muitas frutas com alto teor de água, por exemplo, como melancia, melão, tangerina, laranja. São exemplos de alimentos que são leves e extremamente nutritivos. É interessante que aqui no Brasil eles tratam fruta não como alimento, né, mas como sobremesa. Sim. E é uma alimentação. É um alimento extremamente saudável, né, que complementa e que, por incrível que pareça, nem toda pessoa tem o hábito de consumir. Embora a recomendação seja de o consumo de pelo menos 5 dias na semana. 5 dias da semana comendo fruta. É isso. E carne? Também a recomendação existe para carne, né? Principalmente a alternância entre carne branca e carne vermelha, porque a gente sabe que a carne vermelha tem alguns nutrientes mais ricos, né? Não só proteína, né? Mas ferro, vitamina B12, por exemplo. Agora, Lucas, me explica uma coisa. O corpo humano, ele pode viver só de sombra e água fresca ou não? Não é que ele pode, na verdade é que é mais fácil, mais ameno para o nosso organismo sobreviver a condições mais amenas, né? Então, nessa época em que somos colocados à prova com altas temperaturas, existem populações que acabam sofrendo mais, né? Faixas etárias que acabam sofrendo mais, são mais vulneráveis, como lactentes, crianças até 2 anos de idade, idosos com mais de 65 anos, gestantes, por exemplo, mas pode acometer qualquer faixa etária. Né? Esse prejuízo das altas temperaturas ao organismo, qualquer faixa etária está suscetível. Meu neto está conosco aqui, ele chegou faz um mês mais ou menos, e ele nasceu em Liverpool, uma das cidades mais frias, né, do sul da Inglaterra. Ele é um inglesinho, vivia encapotado, né? Chegou aqui, ele só quer andar pelado, sem camisa, né? Tem 1 ano e 5 meses. Exatamente, José. É uma das recomendações, né? Por exemplo, a questão de roupas, né? O uso de roupas leves com tecidos que não aprisionem o calor, por exemplo, roupas mais folgadas, né? Não somente a sombra, né? Evitando a exposição aos raios ultravioletas, né? Da luz solar, que são os mais danosos à saúde. Mas se não houver como evitar a exposição direta, proteger com filtro solar, com chapéu, com boné, crianças pequenas com chapéus com abas, né? Bonés com abas, óculos de sol, por exemplo, e protetor solar. Você falou em óculos de sol. O olho
A mulher se cuida mais porque usa mais o óculos escuro, coisa e tal. Eu, por exemplo, procurei um óculos escuro de manhã, nem sei onde eu pus. Não tenho, eu tenho muito e não tenho o hábito de usar. O olho sente muito? Sente também, né? A retina é a região ocular que é fotossensibilizada, né? Ou seja, que ela é sensibilizada à luz. E quando a gente se expõe a uma maior incidência de luminosidade, calor e de raios ultravioletas, a retina, localizada no fundo do olho, ela também pode sofrer consequências ela danosas. Tem uma data de durabilidade que você fala assim, ela vai viver uma retina, o olho, ele é feito para viver 60, 100 anos no ser humano? Olha, não existe esse dado em especial, mas especificamente, né? Mas existem cuidados, né? E o uso de óculos solar, por exemplo, nessa época do ano, de muito calor, dessas ondas de calor, é uma medida protetiva. Mas visão. atenção, hein? Atenção, tem que ter o raio o infra, né? Como é que chama? O violeta, essas coisas. Isso, a lente tem que ser... A luz, ela é dividida, né? A luz solar ela é dividida em raios UVB, UVA, UVC. A maioria dos raios que acometem, né? Que podem causar dano à saúde, são os raios UVB. Né? Quando lá... O filtro solar, ele protege contra outro tipo de raio solar, ele vem a especificação, mas a maioria dos filtros solares vem protegendo contra raios UVB, ultravioletas tipo B. Tudo cai nessa medicina funcional e esportiva, né? A medicina funcional, ela vai atuar de modo preventivo, né? De modo primário, né? Com recomendações, com orientações, diretrizes, de modo a evitar a ocorrência de doenças, né? Atuar mais na prevenção. Você colocou para enfrentar essa nova onda de calor que vem aí, calor que eles estão prometendo entre 34 e 37 graus, em geral passa, chega a 40, Sim. Excepcionalmente chega a 41, às vezes 42, e a gente sabe que isso é terrível, né? É insuportável. O ar-condicionado, como é que você pode, por exemplo, eu trabalho no ar-condicionado, você está no ar-condicionado, nós dois estamos protegidos por agasalhos, por blazer, etc. e tal. Eu tenho por hábito sair daqui já sair direto, né? Às vezes passo na redação, tomo um café com a turma e saio. Mas eu chego lá, é um choque térmico. Sim. Isso faz mal? Bem, não deve fazer. Pode fazer para grupos especiais da população, né? Representados por hipertensos, por diabéticos, por obesos, né? Pessoas que já sofrem com doenças cardiovasculares estão mais suscetíveis a essa variabilidade de temperatura. Tá? É válido lembrar também que existem populações que não podem gozar desse conforto do abrigo solar, a exposição ao ar-condicionado, que é a população, por exemplo, moradora de rua. Né? Então, não só a moradora de rua, mas populações mais humildes, que não têm condição do ar-condicionado. Quem trabalha também, né? O ar livre. Sim, então... quem trabalha sob a exposição solar, né? O uso de roupas com manga comprida, proteção solar, né? Com o protetor, o chapéu, o óculos, enfim. Mas em casa, medidas simples, José. Por exemplo, né? Essa época não é marcada somente por temperaturas altas, mas também por seca, né? Tempo seco ou umidade menor em algumas regiões, e isso também pode acometer a saúde. Modo de driblar isso: colocar um balde, um recipiente com água no quarto, uma toalha molhada na cabeceira, é uma maneira de umidificar, de driblar e de poder aliviar nessas populações que são mais humildes. Eu gostei dessa tua frase, você falou, pode driblar, né, a situação. É uma maneira de a gente remediar, nem todo mundo tem acesso, né? Então a gente pode remediar. Alimentação, hidratação, preferência por bebidas isentas de açúcar, o consumo comedido ou, se possível, evitar o consumo alcoólico, que pode levar à desidratação. Né? A gente tem populações, por exemplo, que não manifestam, né, sede com tanta expressividade como a população infantil, a população mais idosa, debilitada, por exemplo, que a gente tem que se policiar e sempre estar oferecendo líquido. O ideal é que a gente não espere sentir sede, por exemplo, para se hidratar. Aquela velha história que o idoso, um dos maiores inimigos do idoso é o esquecimento, que ele esquece de tomar água. Isso confere? Confere, não só com a população idosa. Tá? Existem pessoas aí que
só se dão conta de que passaram o dia e não fizeram ingestão hídrica quando vão ao banheiro no final do dia e percebem a coloração mais escura da urina. E se lembram, poxa, não bebi água hoje, né? Então tem muita gente. Isso é muito comum. Eu, por exemplo, comecei a tomar água, de 5 anos para cá eu tomo água, tento tomar água, mas assiduamente o dia inteiro. Mas eu era desligado. Uma maneira da gente não incorrer nesse erro, deixar sempre ao alcance, por exemplo, uma garrafinha de água, né? O acesso à água. E sempre que possível, beber independentemente de sede. Se a gente está com sede, a gente está já desidratado. Então, existem sinais aí, o sinal primário, dor de cabeça, por exemplo, pode ser uma consequência já da desidratação. Essa desidratação só se cura com água? Não. Líquidos, por exemplo, o suco de fruta, né? O suco natural da fruta, por exemplo, frutas que sejam ricas em água, alimentos que sejam mais leves, por exemplo, ricos em água também, são maneiras da gente estar sempre se reidratando. E essas frutas hipercarregadas de açúcares aí? Na verdade, tem que tomar certo cuidado, pode... Na verdade, existem doces, aliás, alimentos como doces, por exemplo, que a gente deve evitar. Então, o vilão aí não são as frutas mais açucaradas, digamos assim, mas verdadeiramente os doces industrializados, alimentos que sejam manipulados. Barras de chocolates em excesso, essas coisas. Por exemplo, né? Então a gente pede para evitar alimentos que sejam mais pesados, mais gordurosos, mais condimentados, porque eles vão levar a uma sobrecarga maior, a um estresse maior de um organismo que já está sob estresse devido às altas temperaturas. Ô Lucas, nós estamos falando tudo que é exagero, é demais, né? Sim. Nós estamos falando disso aí. E o de menos, também? Também. Também, por exemplo, eu não como doce, é muito raro eu comer doce. Isso, e eu sinto falta de doce uma vez a cada 3 meses, um quadrimestre, qualquer coisa assim. Aí eu vou lá e como tudo que é possível ver de doce na frente. Depois eu fico outros 3, 4 meses sem comer nada. Zé, esse extremo, esse exemplo que você citou, por exemplo, é algo benéfico, eu vejo como algo benéfico, tá? Então, se você puder evitar, o quanto puder evitar de alimento que seja industrializado, ultraprocessado, enriquecido, por exemplo, com açúcar, é mais saudável, né? Dar preferência por alimentos que sejam mais próximos da fonte possível, por exemplo, aqueles encontrados na feira. Frutas, legumes, verduras, alimentos que não sofrem a manipulação da indústria alimentícia, com adição de açúcares, conservantes, corantes, por exemplo. A garapa e o pastel frito na feira da manhã é bom? É bom, tá? Eu costumo dizer que não existe um alimento, por exemplo, José, que seja vilão, né? O problema está no hábito, reside no hábito. O quão presente na sua semana, por exemplo, a frequência daquele alimento na sua semana é que vai ditar se você tem ou não hábitos saudáveis. Então, um pastelzinho ali não tem problema, vez ou outra, né? Tudo bem, é feito em fritura, é um alimento frito, gordura, tudo bem. Mas qual a presença na sua semana? Qual a frequência disso na sua semana? Então, não vamos demonizar um tipo de alimento também. É uma vez por semana, né? Até porque não dá para todo dia quem tem uma profissão que não faz parte desse tipo de coisa e na feira todo dia. Uma vez por semana você vai. E garapa é açúcar puro, né? Vem da cana de açúcar. Exatamente, depende do contexto, né? Que situação que a gente poderia utilizar ali que seria extremamente benéfico, né? Uma garapa, né? Uma situação que eu vou exigir vou ter um gasto energético muito grande na sequência, uma garapa com alto teor de açúcar, por exemplo, glicose, não vai fazer mal. Glicose pura, né? Eu vou inundar a corrente sanguínea de glicose, mas logo a seguir eu vou estar sendo submetido a um gasto, a um consumo dessa glicose que eu acabei de consumir, por exemplo. Então, nesse caso, nesse contexto, quando você fala logo em seguida, a atividade do dia a dia... Por exemplo, uma atividade física. Você não precisa sair correndo. Eu tomei garapa, vou correr 8 quilômetros. Dia a dia. É uma injeção de energia, né? Vamos lembrar que o açúcar a glicose é a energia do corpo. Tá? E tudo que é em demasia faz mal, não é só o açúcar. Né? Sem sombra de dúvida. Aliás, já que eu citei o exercício, eu queria lembrar. É um período em que a gente deve evitar a exposição entre 10 horas da manhã e as 16 horas. Né? Onde o sol mais de forte. Maior incidência né, solar. E também evitar exercícios nestes horários
né? Você imagina, durante o exercício físico, a nossa temperatura corporal ela tende a aumentar, ela vai aumentar. E numa época em que estamos sendo assolados com ondas de calor, eu vou criar um ambiente extremamente hostil para o organismo. Então, procurar fazer atividade física nesses períodos, ou nas primeiras horas da manhã, ou no final da tarde, com o pôr do sol, já no início da noite, seriam os melhores horários. Então, você vê o drama que eu vivo, né? Eu tenho que chegar aqui por volta de 6, 6 e meia da manhã, começa o jornal esse que nós estamos fazendo agora, começa às 9, acaba às 10 e meia, quer dizer, eu já tô dentro desse horário, entre 10 e 16. Às 16 horas a gente já está começando o fecha do jornal do dia seguinte. Que hora que eu vou fazer exercício? Não me sobra tempo. Não é que eu não quero, é que não sobra tempo mesmo. Zé, você sabe que a maioria das pessoas encontram na correria do dia a dia, da sua rotina diária, uma dificuldade justamente em encontrar um período, de reservar um período ali para se dedicar à prática de exercício físico. Não é uma queixa sua, uma exclusividade sua, pelo contrário. Não, mas eu tô brincando, exagerando. Obviamente que se eu quisesse eu encontraria. Eu ando muito, é o exercício que eu faço, eu gosto de andar. Às vezes eu saio daqui, vou até o centro, ando para lá, para cá, eu gosto de andar. Perfeito. Vai se constituir um exercício físico benéfico à saúde se você conseguir distribuir aí 150 minutos dentro da sua semana. 150. Durante a semana é corrido? Zé, você pode distribuir isso no final de semana, sábado e domingo. Se você dividir ali e fizer 60 a 75 minutos, 1 hora de caminhada na esteira, uma caminhada num ritmo que você consiga manter por 1 hora, 1h15, e fizer no sábado e no domingo, você atendeu a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a prática de exercício físico semanal. 150 minutos semanal. 150 minutos semanais. Você pode dividir isso por 5, para sábado e domingo você não... Era o que se acreditava, o que se acreditou durante muito tempo, dividir isso da melhor maneira possível ao longo da semana, só que estudo recente provou que se a gente conseguir dividir isso, concentrar isso no final de semana, isso vem a atender aquelas pessoas que têm a vida muito corrida durante a semana, você vai estar dentro da atenção à recomendação da organização e vai conseguir atingir um benefício para a saúde própria. Ô Lucas, vamos recapitular então. Não é, se você for, obviamente que a gente está excetuando aqui profissionais e gente que beira o profissionalismo, gente que corre, né, disputa maratona, disputa essas corridas que tem por aí, coisa e tal. Eu vi lá foi em Santiago, a corrida de Santiago, que teve a maratona de Santiago, domingo retrasado. Uma coisa maravilhosa, tinha mais de 10 mil participantes, né? Mas só que estava frio, então estava propício para correr. A corrida começou, acho que 9h30 da manhã, 10 horas, mas lá o tempo ajuda, né? Então, se você vai enfrentar esses dias de calor e vai enfrentar uma nova onda de calor com 5 graus acima da média, cuidado. Quem está falando é um médico que entende disso, né, Lucas? Perfeito, José. O que a gente deve fazer é atender às recomendações, orientações de como driblar para você sobreviver com a qualidade de vida melhor nesses dias mais hostis. E não precisa desafiar o corpo, né, o organismo. Pelo contrário, a gente deve poupá-lo o quanto possível. E ir até onde a força permite. Aqui tem gente, vou fazer mais um esforço. Na verdade, Zé, nesses dias, sabiamente, a gente deve recuar. Tá? Então, eu sou jovem, ou isso não acontece comigo. Não caia nessa ilusão. Poupe seu organismo, tenha atenção às recomendações, né, dos profissionais de saúde. Muita água. Você não precisa suspender sua atividade física, você não vai morrer sem ficar ali, sem sua bebida alcoólica durante esses dias. Muita gente fala, mas é refrescante, melhor se refrescar com uma bebida que não seja alcoólica, por exemplo, para não incorrer na desidratação, né? Vamos prevenir. Melhor remédio, prevenção, Zé. Sem dúvida nenhuma. E água. A água é fundamental, né? Sempre que possível. Hidratação de todas as maneiras possíveis. Ok. Lucas Almeida, muito obrigado pela sua presença. Valeu e muito, né? Porque a gente vai enfrentar realmente esse calor, me preocupa muito. Eu que agradeço, Zé. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. Espero mais vezes aqui para a gente falar sobre isso aí. À disposição, é sempre interessante. Quando quiserem. Muito Valeu, obrigado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência.